Fala galera do canal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos lá para mais um vídeo? Eu vou voltar essa playlist, né, que era o curso de Automate de iniciante. Eu vou retomar ela, tá? Muita gente pediu para continuar, tá? Eu vou para um módulo que vocês estavam esperando muito, que é o módulo de web, né, que é automações na web, que é o que muita gente quer fazer, muita gente quer saber como funciona. O intuito desse vídeo é basicamente mostrar a ferramenta, né, as ações uma a uma, tá? Não tem assim, não vamos fazer grandes automações. Uma porque sabemos que são cenários, cada um tem um seu cenário, são regras de negócio muito variadas, cada um tem a sua, precisa montar. Então, o que eu vou falar? Eu vou falar como a ferramenta funciona, o mesmo que como estava sendo nas outras aulas, e aí vocês começam a entender. Só que nesse módulo, né, que a gente vai entrar agora, eu vou entrar um pouco mais a fundo, tá? A gente vai ter que começar a entender um pouco mais sobre a ferramenta mais aprofundado. Por quê? Na etapa de web, quando a gente faz automações webs, nós temos um ambiente que a gente não controla, que é o quê? Que é a instabilidade do site. Nós não conseguimos controlar isso. Onde estou muito em consultoria, desenvolvimento. Pra você ter noção, tem cliente que me contrata simplesmente para aplicar um método step by step, que é um método aí muito usado para blindar automações, para que a automação ela fique autônoma. Quando acontece algum erro, alguma instabilidade na página, a automação entende isso e ela automaticamente já se reestabelece e começa o fluxo de novo, sem ter que parar e colocar para rodar de novo. Um dos segredos, né, do método step by step é esse aqui, é entender essas ferramentas como eu vou explicar hoje para vocês, tá bom? Esse é o primeiro passo. Depois, aí a gente evolui com as metodologias, que é aplicação, redundância de erro em primeiro nível, segundo, terceiro, quarto nível, assim sucessivamente, tá bom? Eu espero que você goste do vídeo e continue aí para que você aprenda cada vez mais. Chega de papo, vai lá, vamos para a tela do computador e vamos aprender a primeira ferramenta de hoje, tá bom? Que é simplesmente abrir o navegador. Né? Então vamos lá, vamos entender o que é abrir um navegador. Então estamos aqui na tela do meu computador e aqui nós temos alguma tela, uma automação em branco. O que eu vou trabalhar vai ser com essa aba aqui. Nós vamos, né? Eu vou tentar mostrar para vocês todas essas ferramentas. Eu uso todas? Não, não uso todas, tá? Eu vou mostrar para vocês as principais. Se eu conseguir mostrar para vocês, né, todos, ok. Por quê? O problema é a gente achar uma situação, um exemplo, né? E assim, eu não consigo parar para achar exemplos de ferramentas, de coisas que eu não consigo utilizar. De priora, eu vou mostrar tudo que eu utilizo, tá? Tudo que eu, Henrique, que eu utilizo, que faz sentido no meu dia a dia. As que não forem, se eu conseguir encontrar exemplos, eu mostro para vocês, tá bom? Ou, melhor, vamos fazer um trato aqui. Vou até deixar a tela grande aqui para vocês aqui de novo aqui, ó. Deixa aqui nos comentários o que você quer. Se você olhou aqui e gostou de alguma coisa, né? Então deixa aqui nos comentários, beleza? Ó, Henrique, nesse site tal, eu acho que dá para usar essa ferramenta. E aí eu vou lá e vejo, porque aí eu não preciso ficar investindo muito tempo para poder utilizar. Então deixa aqui nos comentários. E para fortalecer, eu deixo aqui embaixo também seu nome, de onde você é, se você é dev, qual é o seu nível. Deixa aqui e aí eu mando no final do vídeo aqui mandar os comentários ou quem colocar os comentários de onde é e o nome, eu ponho aí, eu falo no final do vídeo aí dos agradecimentos, tá bom? Comentário ajuda muito nos nossos vídeos a propagar. E você é uma pessoa que Henrique, eu não consigo, não tenho condição de comprar um curso, pagar uma mentoria, comenta no canal que já fortalece demais. Vamos lá, chega de enrolação. Vocês gostam de ver código, né? Ok, a primeira função que nós vamos utilizar é essa aqui, iniciar navegador. Aqui nós temos, eu vou dar um zoom aqui, deixa eu ver se consigo dar um zoom. Essas opções aqui de iniciar navegador, eu vou deixar elas até grande aqui. Deixa eu ver se consigo deixar elas grandes para você. Ah, conseguir? Ó, eu dei um print na tela para deixar elas grandes para vocês. Nós temos essas quatro opções. Tá? O que essas quatro opções são? São os navegadores que a gente tem disponível, que é o Internet Explorer, o Firefox, Chrome e Microsoft Edge. Henrique, qual que eu uso? Qual que você deve usar? Na minha recomendação, tá? Primeiro, use
o Microsoft Edge, tá? Como que eu me organizo? Eu uso o Chrome para minha consulta, para minhas coisas que eu estou fazendo no computador. Aí eu uso o Chrome. Para desenvolvimento de RPA, eu uso o Edge, tá? Porque o Edge, não sei se porque ele é Microsoft, ele apresentou uma melhora na captura dos elementos e no comportamento da automação. Eu vi uma melhora nos plugins. Já usei o Firefox, já usei o Chrome, funciona super bem. Só que eu recomendo você utilizar o Edge. E aí o que você faz? Você deixa o Edge para sua automação e deixa o Microsoft para o seu uso. Por quê? Muitas das vezes alguma automação, se você não faz, é bom fazer, é você criar um subfluxo, né? Aí eu adiantando aqui. Né? É uma das coisas que eu uso na metodologia que eu aplico nas automações, que chama do step by step, é limpar todos os processos. Né? A gente cria um fluxo só de preparação de ambiente. E uma dessas preparações de ambiente, a gente encerra processos a qual tem que ser encerrado antes de iniciar a automação. A gente prepara o ambiente. Então, o que eu recomendo, tá? Eu recomendo que você use um navegador para automação e outro navegador para o que você está fazendo. Ainda mais que se o computador que você desenvolve é o mesmo que você usa. Isso é normal. Por quê? Nem todos os lugares, nem todas as empresas têm o hábito de ter um computador, né, um ambiente para a pessoa desenvolver e um ambiente para a pessoa trabalhar, né? Porque fica automação. Então, às vezes, é tudo na mesma máquina. E tá tudo certo, tá? É normal isso daí. Então, faz esse daí, sempre defina um navegador, tá? Então, não, eu vou usar o Edge para mim usar para o meu dia a dia e vou desenvolver no Chrome. Tá fácil. Tem casos que você não consegue usar o Edge, tá? Que o navegador Edge não performa dentro do site. Então, são casos e casos aí que você vai ter que analisar, ok? Então, basicamente é isso. Eu não vou salvar aqui, não. Muita informação sobre uma ferramenta, né? E é isso que faz essa automação. Você saber disso vai fazer com que essa automação cada vez mais fique blindada. Então aqui eu vou arrastar esse daqui e a gente vai colocar. Nossa, eu vou até abrir aqui ela grandona aqui para você ver, tá? Quando ela abre assim, tá? Eu só cliquei aqui, ó, nessa parte aqui para poder expandir essa caixa, ok? Aqui nós temos algumas informações. Iniciar modo. Nós temos duas opções: iniciar uma nova instância ou anexar a instância de execução. O que é isso? Quando eu coloco iniciar uma nova instância, eu estou falando para ele abrir o navegador e ir até o site que eu coloquei a URL aqui. Agora, quando eu coloco anexar uma instância, né, e aí ele até fala se é por título, por URL ou a janela em primeiro plano, eu tô já falando para ele que a janela, que a página já está aberta e eu quero que ele assuma o controle dela. E aqui eu coloco, tá bom? Esse desktop de destino eu não testei ainda, tá? Eu não sei nem como ele funciona. E tá tudo certo, tá? Quando eu souber, eu explico. Eu não sei de tudo, tá? Então, quando eu souber usar e fazer sentido para mim no meu dia a dia, eu venho aqui e mostro para vocês, tá bom? Porque assim, não adianta você saber de tudo se você não vai usar. Você tem que saber aquilo que você usa, tá? Aquilo que você não usa, você não precisa saber. Entendeu? Você só precisa ter conhecimento. Ah, tá, eu sei que funciona, é para isso, mas não vai usar, cara, não foca naquilo. Quando você tiver que usar, aí você foca, tá? Aí você otimiza o seu tempo. Avançados. Aqui nas avançados, nós temos uma questão que chama tempo limite. Ah, só voltar aqui, vou só recapitulando aqui. E aqui na nova instância, a gente tem que colocar a nossa URL. Eu vou falar primeiro de iniciar uma nova instância, tá? Porque eles mudam um pouco. Então aqui ele vai iniciar uma nova instância, vai colocar o URL. Aí aqui embaixo nós temos algumas opções. Tá? Como que você quer que essa página abra? Você quer que ela abra normal? Você quer que ela abra maximizado? Você quer que ela abra minimizado? Tem essas opções que você vai ter que escolher. Esse aqui mesmo ainda não sei o que funciona, mas eu vou descobrir, tá bom? Bom, aqui é muito importante vocês preencherem isso daqui. O que é limpar cache e o que é limpar cookies? O navegador, ele salva algumas informações para você fazer preenchimento automático, para otimizar no site e tudo mais. Quando tem sites que às vezes você precisa fazer autenticação de 2 fatores, e aí ele salva o cookie lá dentro. Quando você tem que ter uma informação, alguma validação, autenticação de 2 fatores, né, eu desabilito o limpar cache e limpar cookie. Só que tem um porém. De tempos em tempos, a gente tem que ir lá no navegador, fazer a reautenticação de novo, né, ou automatizar isso, para que ele não pese o navegador, ok?
Então, assim, se você não usa isso, tá? Se você é só login e senha que você vai acessar no portal, não precisa fazer autenticação de 2 fatores, você pode habilitar isso aqui que vai ser muito bom, tá? Por quê? Porque ele vai evitar de salvar coisas que já foram preenchidas lá no site, carregar com informações velhas, e aí se ele tiver algum erro de digitação, ele não vai recuperar coisa antiga, entendeu? Então esse aqui é muito bom. Se der para deixar habilitado, tranquilo. Se não, desabilita. Tá bom? Outro ponto muito importante, aguardar carregamento da página. Um dos preceitos, né, que a gente usa no step by step, nesse método que a gente usa de desenvolvimento, é fazer com que tenha certeza do que está na tela. Se eu não tenho certeza de que está na tela, não faz sentido eu ir para o próximo passo. E isso aqui é muito legal, por quê? Porque ela garante para mim que ela só vai para o próximo passo quando ela carregar a página. Se a gente ler aqui nas instruções dela aqui, ó, o que ela fala aqui, ó? Especificar se deve aguardar que a nova página da web carregue completamente antes de continuar. Isso é muito importante quando você tem sites com grandes tabelas, muita imagem, ou ela carrega muita automação, ou por trás chama muita API, né? Então, assim, ele é muito bacana. Por quê? Porque ele só vai para o próximo passo quando ele carregar todo o site. E isso é bom, porque aí você já tem certeza que já carregou os campos, ou se você vai fazer uma raspagem, uma extração de tabela, já carregou todos os dados. Tá? Evita muito da sua automação quebrar no próximo passo. Tá? E aqui uma outra coisa legal, ela dá um tempo limite. Então, se você tiver uma média já de quanto tempo essa página demora para carregar, se ela ultrapassar, você já sabe que dá um erro. E você já pode colocar um tempo limite aqui, tá bom? Outra coisa muito bacana que eu uso é isso aqui, ó. Isso aqui é muito legal. Sabe quando você entra no site e ele já mostra uma tela para você? Aí você já consegue configurar aqui. Mas já te aviso, nem todos os sites funcionam, tá? Nem são todos. Mas você já consegue fechar esse pop-up direto quando abre o site. Aí ele tem fechar, pressionar um botão ou fazer nada, tá? Então ele já consegue fazer isso automaticamente. Isso é muito bacana. Para que, um exemplo, se tem às vezes você entra no site, ele abre ou não abre um pop-up. Isso aqui já valida isso. Porque às vezes você entra no site, faz o login, abre o site e ele abre o pop-up, e aí depois você tem que digitar um campo, você não consegue definir. Com isso aqui ele já te ajuda a fechar o pop-up e depois ele seguir para a próxima etapa. Mesma coisa com tempo limite. Outro ponto interessante. Aqui é a variável que ele cria, né? Ele até fala aqui, ó. A instância do Microsoft Edge a ser usada com a ação de automação da web. O que ele fala que é instância para ele? Instância são todas as informações que ele tem dessa guia que ele vai precisar para poder fazer as ações dentro dela. Então, para ele ter controle da guia, ele precisa de algumas informações que ele armazena dentro da instância. Tá? Para ele saber qual é a guia que ele é, às vezes você trabalhar com 2 guias, então você vai ter que ter 2 instâncias, né? Isso é um papo para uma próxima aula, tá bom? Então, é isso que acontece aqui. Vamos seguir. Agora nós vamos para a parte onde define os meninos dos homens e as meninas das mulheres, né? Quem dominar essa parte aqui, eu garanto que para vocês a sua automação já vai ter aí 70% de assertividade, tá? Quem sabe lidar com tratativas de erro em automação ou exceções à regra, como você prefere diz, né? Você vai deixar sua automação mais blindada, mais autônoma, que ela seja mais inteligente, que ela seja capaz de entender que o processo foi desviado e ela retoma o caminho, vamos dizer assim, então vários cenários, tá bom? Como que nós usamos, onde nós usamos isso, como fazer isso? Cara, o Power Automate ele deixou isso muito bem fácil de resolver aqui, ó. Se houver erro, né? Olha que legal que ele já deixou para nós. Ele já deixou todo um ambiente se der erro nessa parte. E isso faz com que essa automação fique cada vez mais blindada, mais eficiente, né? Evitando erros. Porque você vai fazendo todo o processo de melhoria contínua da sua automação aqui dentro já. O que você consegue colocar várias regrinhas para que você tenha certeza que a sua página carregou. Vamos ver algumas coisas? Não vou mostrar tudo. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu entro mais a fundo. Mas eu vou mais passar por cima. Olha que legal. Repetir a política. E daí você tem 2 opções, tá? Você tem a opção fixo, que aí você define o horário, o intervalo. Então ele vai tentar iniciar o navegador tantas vezes no intervalo de tantos minutos. Você consegue fazer isso. E a potencial, aí você define, tem mais
você consegue definir com mais detalhe quando ele vai repetir isso. Eu, sinceramente, basicamente eu não uso isso, tá? Eu não consegui ainda achar um meio de usar isso. Ok? Eu sempre uso essa parte fixa aqui, por quê? Porque aí eu já tento de novo, tá? Eu tô tentando montar, eu tô com casos, né, que eu tô tentando montar, que ele tem muita instabilidade de internet. Então, eu tô tentando ver se eu consigo usar essa parte potencial aqui, mas eu não consegui ainda usar ele de uma maneira mais eficiente. Por enquanto, eu só uso fixo mesmo. E aqui ele tem essa opção aqui de nova regra. E aqui, olha que interessante aqui, você pode definir uma variável ou você pode executar um subfluxo. Que bacana, né? Então, por exemplo, se aqui der um erro, você pode criar um subfluxo só para tratar aquele erro. E aí você retoma a automação a partir daquilo. Né? Por exemplo, não carregou o site. Aí você cria um subfluxo, valida se tem internet, né? Se a internet está funcionando, valida algum campo. Aí ele recomeça de novo, né? Às vezes é uma página que ele tem que abrir depois de outra, e aí você consegue validar se carregou ou não. Você consegue olhar o processo para ver se o processo, né, da máquina foi inicializado. Então você consegue criar um subfluxo só para tratar o erro dessa ação. Isso vai muito no conceito do step by step. Você consegue definir um subfluxo, você consegue definir uma variável, então você pode montar um fluxo com um switch e definir códigos de erros. E isso é muito legal. Erro 1, erro 2, erro 3. E a partir do erro, você pode criar um outro subfluxo com várias tratativas de erro simples dentro de um switch. Você coloca vários cases, cada case é um erro, e ele vai tratar ali dentro. É muito legal isso aqui. E outra coisa também, ele tem aqui, se dá erro, né, você pode definir gerar erro, aí ele vai parar na hora, ou ele também tem continuar a execução do fluxo. E quando você coloca continuar a execução do fluxo, você tem algumas opções. Você tem ir para a próxima ação, então se ele está na ação 1, mesmo errado, ele vai para a ação 2. Isso é bacana também. Eu uso muito isso quando eu tenho minhas dúvidas se vai funcionar ou não. Então eu falo assim, ó, vou dar um spoiler aqui de como mais ou menos um step by step funciona. Eu tenho casos que eu tenho muita instabilidade em um site aí. E aí, esse site, às vezes eu mando clique por botão, às vezes eu tenho que mandar um clique por mouse, ou às vezes eu tenho que mandar um clique por imagem. Às vezes, eu não sei qual dessas vai funcionar, tá? Então, o que eu faço? Eu coloco numa ação, ó, se errar, vai para baixo, se errar, vai para baixo. E aí, se der certo, ele já pula. Então, é isso que é interessante. Eu tento várias formas de dar certo aquela etapa, para que ele possa prosseguir. Ele tem ação repetir ação, então ele vai ficar repetindo até que dá certo, tá? Eu uso muito pouco, porque ele fica no loop eterno e às vezes não é eficiente. E para rótulo, você que mexe com automação, que quer melhorar seu fluxo, deixar ele melhor, aprenda a usar rótulos. Se vocês quiserem, deixa no comentário aqui que eu monto uma aula só de rótulos para vocês. Como utilizar isso aqui. Isso aqui é mágico. Você que não quer deixar códigos grandes, enxutos e ficar evitando repetições, loops, cara, dá para fazer até loop com isso aqui. Você tem noção, com rótulo. Uma ferramenta uma função muito potente que a Microsoft colocou aqui dentro. Passando para cá, nós temos aqui um avançado, né? E aí ele tem duas regras muito bacanas. Eu consigo definir regras, né? Definir variáveis e executar subfluxo. Se tiver uma falha na iniciação do Edge, se ele tiver uma URL inválida. Você já imaginou uma URL inválida? A gente consegue definir ações. Porque tem lugar que você pode usar duas URLs para acessar o mesmo portal. Você sabe disso, mas tem sites que você consegue acessar o mesmo site com URLs diferentes. Dá para fazer isso também. Às vezes você tem empresas que você acessa o site não pelo URL, mas pelo IP. E aí, às vezes, um IP está fora, você pode criar uma automação que captura qual é o IP válido no momento, retorna esse IP e usa ele numa variável para poder alterar o IP, né, do site e poder acessar. Assim, então isso aqui é muito bom, tá? Então você consegue blindar cada vez mais a sua automação. Vamos aproveitar então, ver um pouquinho como ela funciona, tá? Eu vou abrir um Edge aqui. Vamos pegar um site simples. Eu vou colocar ações simples aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar o site da OLX. OLX aqui. Vamos pegar a OLX. Ó, que legal. Vamos pegar esse site da OLX. É um site muito simples. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver como é que ele funciona aqui. Então, vamos arrastar aqui o Edge.
E eu vou colar o site da OLX aqui. Eu vou falar para ele que eu quero que carregue como se fosse o estado da janela normal. E a gente vai colocar como uma nova instância. E eu vou dar um play aqui. Olha, ele abriu no normal. Tá vendo que ele não abriu na tela full? Bacana, né? Aí aqui dentro tem algumas informações da janela. Eu não entrei a fundo ainda, sabe se tem mais alguma coisa em oculto ou se é só isso, mas basicamente ele usa isso para poder se comunicar com a janela. Aí se eu vir aqui em modal, vou colocar aqui maximizado. Aí já vai abrir grandão, quer ver? Ó? Aí ele já abriu a tela cheia, tá vendo que legal? Bacana, né? Aí, agora, eu já vou deixar ela aberta pra gente testar a outra instância. Aqui no caso, eu tenho dois tipos, tá? Eu tenho a iniciar, né, que eu falei pra vocês, e tem aqui anexar a instância. Aqui eu tenho mais opções, tá? Então eu tenho por título. Eu defino por título, se eu pegar aqui, ó, ele já pegou o site da OLX, ó. Deixa ele falou que tem duas janelas abertas, eu vou fechar uma aqui. Aí o que ele vai fazer? Eu não vou abrir a janela, né? Eu vou assumir o controle dela. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui que eu estou conseguindo manipular essa tela. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Vou deixar aqui, vai ficar amarelo aqui. Eu não quero mostrar todas as ferramentas para vocês agora. Eu quero fazer passo a passo. Vou usar essa função aqui, que essa função simplesmente ela vai dar um foco numa dor. Eu não vou falar sobre ela, na próxima aula eu falo mais sobre ela. Só para ficar amarelo esse campo aqui. Vou pegar o campo aqui então, né? Peguei o campo. Vamos validar se esse campo está funcionando. Depois eu ensino vocês a fazer isso. Não se preocupe com isso aqui agora. Tá ok, campo validado. É só para a gente focar nele, que eu vou mostrar para vocês o que é a diferença de um para o outro. Então aqui, ó, a primeira opção aqui, né, vou fazer de novo aqui. Ele vai abrir o navegador normal e vai focar naquela tela. Ele vai abrir o navegador e vai focar nessa tela aqui, ó. Terminou de carregar e aí ele vai focar. Vamos ver se ele vai conseguir capturar. Deu um erro. Ó, deu um erro. Vamos ver qual foi o erro aqui. Ele não conseguiu. Vamos testar o fluxo. Vamos ver se deu algum problema. Ele não achou. Legal. Isso aqui é normal. Porque como é um ID, isso aqui provavelmente é um ID dinâmico, tá? Então, vou fazer um ajuste aqui. Testar. Eu gosto de testar e ver, né? É que ele abriu aqui, ó. Mas foi. Vamos ver se ele vai abrir nessa tela aqui agora. Vamos lá. Salvar. Normal, tá, galera? Automação é assim mesmo. Então que já corrige na hora. O corrigir rápido aqui é só pra vocês verem. Aí ele abriu, ele esperou carregar, aí agora ficou amarelo, tá vendo? Então, sinal que ele conseguiu passar para outra fase. Então ele abriu o navegador e focou ali, que seria a próxima etapa do processo. Agora, e se a gente mudar aqui? Se a gente colocar aqui como anexar a instância. Então, nesse caso, o navegador já teria que estar aberto. Okay? Então, vamos fazer a mesma coisa, ó. A gente pode definir por título, por URL ou a janela em primeiro plano. Vamos testar esses três aqui, ó. Por título, você já deixa o navegador aberto, tá? Para poder capturar e coloca aqui. Ou você escreve. Eu prefiro deixar aberto para pegar o nome certo, ok? Você salva. Então aqui o navegador tem que estar aberto para poder funcionar e ele vai focar, ok? Então, ó, deixa eu ver se eu consigo deixar aqui. Eu vou colocar um aguardar aqui, ó. Só para dar tempo de eu colocar a janela em primeiro plano. Coisa rápida, que eu vou colocar um aguardar de 4 segundos. 3 segundos acho que dá tempo. Só para eu poder pular aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ele assumindo essa janela e focando aqui, ó. Fica na amarelinha aqui, tá bom? Quer ver? Ó lá. Ele assumiu o navegador e focou. E você viu que ele não precisou abrir porque já estava aberto? Tá? Henrique, como é que eu vou ter certeza disso? Tá bom, eu vou fechar aqui, ó. Eu vou fechar o navegador aqui, ó, e vou dar play de novo. Ele vai dar erro, quer ver? Deu erro. Por quê? Porque ele não conseguiu encontrar, né, essa tela. Tá? E aqui você pode fazer de várias coisas, tá? Você pode fazer por título, você pode fazer por URL, né? Então, se quiser fazer por URL,
URL, deixa eu abrir aqui no navegador. Tem uma URL, ó. Tá na URL, né? Deixar aqui. Ó. Ó, vamos ver aqui. Então, olha lá. Já sumiu, ficou amarelinho, tá vendo? Ah, dá pra fazer por janela em primeiro plano. Ah, Henrique, eu não sei qual é o título, não consigo pegar o título primeiro. Às vezes o título ele abre vários nomes diferentes, dinâmico. Você vem aqui, ó, janela em primeiro plano. Aqui, desculpa, aqui em cima, aqui, janela em primeiro plano, tá? Aí aqui, ó, você já deixa aqui salvar. Aqui também tem algumas opções avançadas, tá? Aqui tem um tempo limite de 5 segundos, ó. Aí você vem aqui, ó, e já deixa essa janela em primeiro plano, tá? Opa. Ó, deixa em primeiro plano. Olha lá, assumiu também. Entendeu? Você viu o quanto de informação a gente tem em uma única função do Portalmente Desktop? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe nos comentários, ative o sininho de notificações, se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho que a gente faz aqui. Muito obrigado e até o próximo código. Tchau, tchau. Fui!